Senhor Presidente, digníssima mesa, senhores vereadores e senhora vereadora, senhoras vereadoras, caros colegas, quando há cerca de um mês e meio um senhor deputado do Chega anunciou uma nova maioria na variação da Câmara Municipal, estávamos ainda longe de prever a mudança de paradigma naquilo a que respeita ao diálogo plural e democrático, o qual, não obstante as falhas e quebras de compromisso por parte da maioria do Presidente Carlos Moedas, ainda se procurava concretizar. Foi então possível compromissos em áreas importantes para a cidade, como por exemplo no que respeita aos contratos interadministrativos e contratos de delegações de competência. Contudo, a situação parece ter-se alterado desde que foi anunciado pelo Chega este novo entendimento. A maioria absoluta negociada com o Chega propiciou uma nova atitude por parte do Sr. Presidente da Câmara, Carlos Moedas, caracterizada por uma significativa arrogância e mesmo desconsideração para com os eleitos da oposição e uma grande soberba para com quem se atreve a propor alternativas concretas. Ao PS, como aliás aqui referiu uma senhora deputada do Chega, está-lhe destinado o papel de comicala, mesmo que faça propostas muito trabalhadas, estruturadas e bem pensadas. Algumas atitudes e decisões desta nova maioria, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, evidenciam um autêntico rolo compressor que esmaga tudo aquilo que vem da oposição. Dentre outros, cito 4 exemplos bem reveladores. Só por cegueira ideológica e talvez algum despeito por não terem sido capazes de analisar profundamente a calamidade ocorrida e que nos atingiu também em Lisboa, é que toda a direita, em uníssono, tenha inviabilizado a proposta do PS que designámos como Lisboa Protege Mais, a tal proposta muito estruturada e pensada. Com esta rejeição, a direita impediu que a Câmara Municipal possa estar preventivamente preparada para enfrentar os novos desafios provocados pelas alterações climáticas, embora os novos aliados do Sr. Presidente Moedas entendam que estas são uma ficção da esquerda e dos ambientalistas. Não estava em causa nesta proposta a exemplar capacidade de resposta da Proteção Civil, dos regimentos de sapadores bombeiros e da Polícia Municipal. O que se pretendia era ajudar a estruturar, rotinar a Câmara para ações mais imprevisíveis e impressivas junto da população atingida. A criação de um Fundo Municipal de Resiliência e Resposta a Catástrofes, inicialmente dotado a 3 milhões de euros, assente em 3 eixos: reconstrução e reparação e proteção das famílias e do tecido económico, espaço público, certamente ajudariam a que se tomassem medidas com maior assertividade e rapidez no âmbito deste novo normal, que são os fenómenos extremos climáticos. Todos temos consciência que, frequentemente, em situações similares, as respostas perdem-se por ausência de enquadramento orçamental, por ausência de rúbricas próprias para o efeito, chegando às famílias muito tempo depois. Este fundo seria um instrumento de planeamento financeiro que permitiria à Câmara acomodar os encargos extraordinários associados a estas calamidades, sem comprometer a sustentabilidade das finanças do município. A isto, a resposta foi chumba-se e pronto. Nem sequer se permitiu que ela descesse a uma comissão para análise mais aprofundada. Outro sinal revelador desta vontade de passar à oposição pelo rolo compressor desta nova maioria é a soberba com que este Executivo lida com as freguesias do PS, com as freguesias em geral, porventura, mas com as do PS, certamente. Pelos vistos, a Câmara e o Sr. Presidente Moedas entendem que as freguesias devem financiar atividades de exclusiva competência da Câmara no que respeita à higiene urbana. Chega-se ao desplante, chegam ecos agora que pretendem renovar alguns contratos por 6 meses, isto é, querem que as freguesias mendiguem aquilo a que têm direito. Como interpretar o facto de quase 6 meses passados o Sr. Presidente ainda não tenha reunido com as juntas de freguesia? Como interpretar o facto de o Sr. Presidente da Câmara ainda não ter respondido à carta que lhe foi enviada pelos presidentes juntas do PS? Só mesmo por soberba. A Câmara ignora que muito do trabalho que as juntas desenvolvem na área da higiene urbana se trata de substituição de tarefas que são da competência do Executivo Municipal e não das juntas. A Câmara não consulta as juntas, nem sequer partilha informação sobre a aplicação de verbas inerentes à taxa turística. Isto é, o rolo compressor passa por cima. Fizemos há dias uma proposta de criação de uma comissão eventual para o acompanhamento do elevador da Glória. Em nosso entender, agora que não se prevêem eleições, chegou o momento de podermos avaliar não só as circunstâncias deste acidente, as contradições sobre as conclusões dos inquéritos, assim como também
a situação da vítima e dos seus familiares. Todos nesta Assembleia concordarão que, na sequência deste acidente, há conclusões que importa retirar e medidas preventivas que se possam tomar. A resposta às vítimas aparenta estar atrasada e desorganizada. Mais uma vez nos chegam ecos de que o rolo compressor se prepara para inviabilizar esta proposta. Mas este rolo compressor tornou-se ainda mais agressivo. Entrou diretamente no saneamento de responsáveis e agentes culturais, correspondendo às exigências dos seus novos aliados, que descobriram um novo conceito até aqui inexistente, a cultura da direita. O Teatro de Bairro Alto viu-se desprovido do seu diretor na sequência da intervenção de uma senhora deputada do Chega aqui, nesta Assembleia, exigindo a ditadura, a dita cultura da direita, denegrindo o excelente trabalho que Francisco Frazão estava desenvolvendo. A verdade é que o Chega ordena e o Sr. Presidente Carlos Moedas avança rapidamente e em força com o rolo compressor. Porventura inebriado com tanta maioria, mais um outro saneamento, desta vez o doutora Rita Rato, que vinha desenvolvendo um bom trabalho à frente do Museu de Resistência. E isto não tem nada a ver com a cidadã que foi anunciada em sua substituição. É uma pessoa com um quadro da Câmara, com um excelente currículo, pessoa bem preparada e competente. O problema não é esse. O problema é estes saneamentos coincidirem no tempo e no modo com a entrada dos novos parceiros no Executivo. É o Chega ao novo motor cultural da cidade, Senhor Presidente da Assembleia Municipal. O Grupo Municipal do PS não abdicará nunca de exercer o seu mandato pleno nesta Assembleia. Não abdicará de exercer o seu dever de escrutínio democrático. Não abdicará de continuar a exercer responsavelmente o seu dever enquanto partido de oposição, de propor, analisar, de criticar e concordar, de defender os seus valores e a sua visão de cidade. Em democracia, tanto serve o país no poder como na oposição, mesmo que um rolo compressor nos queira silenciar. Muito obrigado.